Programa Multimídia diretamente do Colégio Objetivo, onde acontece hoje o segundo domingo de justiça. O auditório se transforma num júri e você vai viver todas as emoções conosco. E o tema deste ano é Capitu. Traiu ou não, Bentinho? Vamos conversar com a professora Socorro Cavalache, que está à frente do projeto. Professora, é um prazer tê-la no Multimídia. Um projeto da aula de redação, professora. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer revê-lo. É um projeto da aula de redação, mas é dentro do projeto interdisciplinar, que o Objetivo todos os anos sempre faz já preocupado com o Enem, né, que se aproxima. Então é da aula de redação, a gerência, mas a gente conta com a ajuda dos outros professores. Professor de atualidade, Marco Silva, professora de literatura, Eveline, e claro, o professor Adjedan, que trabalha com a sociologia e a filosofia. Professora, é um júri mesmo. É um júri com todo o clima, né? Está lá a ré, né, a promotoria, os advogados, né? Fizeram todo um contexto histórico da época, o papel da mulher, as questões sociais, enfim, é todo um trabalho para culminar nesta manhã de domingo. Isso auxiliando agora para os trabalhos, para as redações, vestibular. Como fazer redação sem ter conhecimento de mundo. A interdisciplinaridade hoje é que sustenta a redação. Então eles vão aprender a argumentar, contra-argumentar, a refutar, a colocar a ideia dentro de um contexto de mundo, buscando, claro, né, subsídio nas outras disciplinas. E são alunos do segundo ano? Sim, são alunos do segundo ano, porque o nosso Enem começa antes. Começa bem antes, né, professora? O Colégio Objetivo saindo na frente, e é muito legal ver o entusiasmo desses alunos ante esse júri. A expectativa é maior do que até o ato em si. A preparação, então, é que dá essa efervescência, que dá esse entusiasmo. E tudo isso é dirigido, tudo isso é analisado pelos professores? Sim, ao longo de um mês a gente vai trabalhando todos os elementos, né, que estão por fora. E que, na verdade, aqui é apenas a festa, o apogeu. Mas tudo já foi analisado antes. As produções feitas, realizadas, as pesquisas, a contextualização. Capitu traiu ou não, Bentinho? Este é o enigma. Este é o enigma. Eu acho que o grande mistério é este. Este é o enigma. Acredito até que o maior personagem é mesmo o próprio Bentinho, né? Que faz com que você pense, ou eu duvido, ou eu questiono. Maravilha. A gente quer parabenizar a professora Socorro, o Colégio Objetivo, por essa iniciativa que realmente é um diferencial. Eu acredito que a gente sempre faz diferença. E é claro que a gente conta sempre com a participação da direção, né? A professora Ana Cláudia, Geângela, né? A professora Ludmila, que dão o suporte, porque sozinha não dava para fazer tudo isso. E claro, né? O Multimídia que sempre nos dá suporte. Obrigado, professora. Bom júri. Vamos lá. Vamos lá. E você acompanha conosco aqui todas as emoções desse júri simulado diretamente do Colégio Objetivo. E Capitu, traiu ou não, Bentinho? Vamos ver? Fique ligado. Gente, hoje a gente vai abrir aqui a nossa sessão com o juramento do júri, tá certo? Mas antes eu queria só aqui falar de uma frase de um pensador, que infelizmente eu esqueci o nome dele, vocês vão me perdoar, mas eu acho que o que importa é o conceito da frase. Ele diz assim, ó: existem três verdades. Uma é a sua verdade, uma é a minha verdade e a outra é a verdade mesmo. Então, o que a gente vai fazer aqui hoje é nos aproximar ao máximo dessa verdade verdadeira, né, dessa verdade mesmo, esquecendo uma ou outra verdade para a gente ir para aquela verdade que realmente conta. Em nome da lei, concedo-vos a examinar com imparcialidade esta causa e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Gabriel Galdino, Ingrid Melo, Edilene Oliveira, Paulo Henrique, Jéssica Santana, Elia Leite. A Raquel coloca a mão aqui em cima dessa suposta Bíblia. Eu lembro comigo. Eu juro dizer a verdade, somente a verdade, em nome de Deus. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da comarca de Juazeiro do Norte, o representante do Ministério Público Estadual, no exercício regular de suas funções, com esteio do incluso inquérito, venho respeitosamente perante Vossa Excelência oferecer a presente denúncia contra Maria Capitolina Santiago, brasileira, casada, natural do Rio de Janeiro,
Pádua e de Dona Fortunata, residente da rua, na rua 4 Cavalos, 841, Engenho Novo, pelo tráfico do fato delituoso a seguir na E Capitu, traiu ou não Bentinho? Fica aí também a questão para você resolver. Aí a gente vai falar com um dos que participaram lá, que foi o Adley Martins. Adley, Capitu traiu ou não, Adley? O que você acha? Acho que ela traiu, sim. Você acha que ela traiu? Traiu. E como é participar disso? Você acha que engrandece a aula? Engrandece, sim. É muito importante isso pra gente perder o medo de falar em público, assim. Acho bem importante. Foi bom? Assim, eu fiquei nervoso, eu não gostei não, mas foi bom pra me ajudar a perder esse medo. Valeu, então. Parabéns. Obrigado. Fique ligadinho. Programa Multimídia, diretamente do Objetivo, pra você. Então, a denúncia, e agora a gente vai ouvir a voz da promotoria. Hoje, nós temos um grande dever aqui: provar ou não a inocência de Capitu. Para isso, nós deveremos analisar provas e contextos da época e também o livro a seguir. Temos o realismo, introduzido no Brasil por Machado de Assis. Nele, está encaixado Dom Casmurro. Dom Casmurro, que tem por prova principal mostrar a traição por parte de qualquer um do casal principal em relação ao amigo da família. Neste caso, Bento e Capitolina, que Capitu teve um caso com Ezequiel Escobar. Existe uma teoria que é denominada teoria do humanitismo, que foi introduzida por Machado de Assis em sua obra, do personagem Quincas Bomba, que passa a sua parte da vida tentando explicar. E aqui ao meu lado está o José Dias, mas na realidade não é o José Dias não, é o Thales Araújo. Tudo bem, Thales? Tudo, e você? Tudo, jóia. E como foi aí essa participação nesse júri? Rapaz, foi um pouco complicado, mas aos poucos a pessoa foi lidando com a situação, né? Vai se soltando? Vai se soltando aos poucos, tirando o nervosismo e aprendendo a se dar no público, né? E assim, a obra é um pouco complexa, né? Até o período que ela aborda é um período meio complexo, a obra um pouco pesada. Como você avalia o texto? Assim, uma coisa meio complicada, né? De se dar com a situação, pois até hoje ele deixa como questão se traiu ou não, né? Aí hoje nós estamos tentando provar se traiu ou se realmente ela não traiu. Uma obra imortal. Sinceramente, para sempre vai ficar essa pergunta, né? Valeu, parabéns. Obrigado. Fique ligadinho, programa de mídia diretamente do Objetivo para você. Bentinho era um doce. Sempre gentis e educados como seus falecidos pais o ensinou. E ele costumava frequentar-nos? Sim, Dona Glória todos os domingos levava o pai à igreja. Mas isso era contra a vontade dele ou ele realmente gostava? Não, ele sempre gostou, sempre brincava como se fosse pai. Então quer dizer que até Capitu o seduzir, ele nunca havia questionado o seminário? Nunca, ele nunca contestou. Certo, mas então ele foi ao seminário e Capitu ficou. Como era o comportamento de Capitu enquanto ele estava no seminário? Ela passou aí constantemente à casa de Dona Glória, alegre e cigana como sempre, e enxerida para os peraltos do bairro. Certo. E Dona Glória, ela manifestava algum tipo de afeto por Capitu? Sim, ela tratava como se fosse da família. Capitu desejava fervorosamente ganhar um certo crédito, uma aceitação de Dona Glória. Isso era perceptível? Sim, ela sempre tentava de alguma forma agradar a prima Glória, seja fazendo companhia ou ficando disposta a aprender tudo que a mesma tinha ensinado. Você já chegou a comentar sobre isso com ela? Sim. E como ela reagiu? Não disse nada, mas mostrou aflita. Aflita? Sim, aflita. Se a prima descobrisse o real motivo pelo qual não queria o seminário,
ela certamente abriria. E você, que certamente deve se importar com isso. Era prima de Dona Glória. Vivia na casa dos Santiago de favor. Era também uma companhia para a viúva, assim como seu irmão tio Cosmo. Dando continuidade. Prima Justina, o que você tem a me dizer sobre Escobar? Era muito curioso, às vezes parecia dissimulado. Bajulador, muito bajulador. Lembro-me de você ter afirmado que ele almejava se tornar esposo de Dona Glória. Como afirmou isso? Como você chegou a essa conclusão? Por quê? Bom, ele queria ser do comércio, então como eu não posso ir capital a capital, seria uma solução para o problema dele, casar-se com minha prima, já ela com toda a riqueza dela, seria uma solução para ele. Então, Escobar, eu queria começar lhe perguntando o que você sentiu com o Bentinho, o que o Bentinho era para você? Ele para mim era como um irmão. Afeiçoei aí para uma nenhuma outra pessoa. E pode-se dizer que você queria manter um parentesco com ele, já que o afeiçoava tanto? Quem não desejaria ser parente dele? É uma pessoa tão amigável e pura. Faz só quem ama ele proteger ele. E isso ficou só na teoria ou você tentou ser prático? Por exemplo, não sei, talvez com Dona Glória? Não vou negar que ela era uma viúva muito bonita. Não entendo porque ela não quis casar-se novamente. Também não entendo como ela não quis casar com você. Enfim, mas temos outra questão também de importância, que é a situação financeira. Silêncio, por favor. Bem, agora a gente vai falar sobre vamos citar uma análise psicológica de todos. Capitu, alguns dizem que não traiu. Ela diz que não traiu. Mas sabemos que desde pequena ela sofre contínuas influências do pai sobre inferioridade financeira. Temos o episódio de quando ele é promovido no emprego. Ele tá alegre, sai gastando sem... Como eu posso falar? Sem rodeios. Ele gasta com qualquer coisa até que Dona Fortunada, sua mulher, o controla. Até que ele perde esse posto. E aí ele tenta se matar. Então fica a questão. Será que Eu vou ler o trecho que comprova, ou melhor, induz o leitor a pensar que Escobar traiu a sua esposa Sancha com uma dançarina. O capítulo é As Pirâmides. Escobar e a mulher viviam felizes. Tinham uma filha. Em tempo, ouvi falar de uma aventura do marido. Negócio de teatro. Não sei que atriz ou bailarina, mas se foi certo, não deu escândalo. Sancha era modesta, o marido trabalhador. Como eu, um dia disse a Escobar que lastimava não ter um filho. Neste trecho, Bento Santiago, ele ouve falar que Escobar traiu a sua mulher. E isto pode se levar a induzir que ele também poderia traí-la novamente com a ré. A narrativa que apresenta-se como a acusação que apresenta-se como uma narrativa, ela se torna duvidosa por ser narrada por um único indivíduo, sendo ele participante da história. Torna ambígua e passando aos leitores uma visão unilateral e parcial dos fatos. Ele também utiliza termos persuasivos como fino leitor, castíssima leitora, a fim de convencer a si mesmo e aos que leem a culpa de sua abnegada esposa. As provas... E as equipes na aula foram divididas, não é? Tem o pessoal da acusação, tem o pessoal da defesa, aqueles que também se apresentam como os personagens. E a gente vai conversar com a Luana Vieira, que é da acusação. Luana, muito trabalho para compor essa acusação, ou você acha que a defesa está mais difícil? Não, ambas as partes são difíceis, né? Porque tanto acusar como defender exige muito trabalho. Mas é assim, para a aula de redação, eu acho que é bem significativo isso. É, porque é mais uma forma de tentar aprender. E gostou? Gostei. E traiu ou não? Você acha que Capitu traiu ou não? Traiu. Você acha que traiu? Uhum. É isso aí. Ela acha que traiu e tá essa briga lá dentro, não é? E você vai acompanhar ainda o resultado. Daqui a pouquinho a gente fala aqui no Multimídia. Fique ligado. Então você diz que Bentinho dissimulou, mas o próprio diz
que quando você o beijava, quando um adulto chegava, ele ficava sem reação, ele ficava, como é que eu posso dizer? Ele ficava com medo, ele demonstrava esse medo, era notável a demonstração de medo dele. Porém, você sempre disfarçava bem, mentia até para os seus pais. Uma coisa que deveria ser bem difícil, mas para você não era. O que você imagina naquela época, duas crianças namorando? Isso seria o quê? Uma coisa de outro mundo. A gente não tinha a autonomia de chegar para o nosso pai e dizer a gente está tendo um relacionamento. Que nessa época isso não era aceitável. Então o que é que nós deveríamos fazer? Já que ele não tinha a capacidade de sobressair naquela situação, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que sobressair por mim e por ele. Porque eu não podia deixar a situação do jeito que estava. A gente não tinha como assumir o nosso relacionamento ali. E a gente já se amava. E o júri aqui no Colégio Objetivo acaba de decidir. Capitu não traiu Bentinho. E o que você acha? Já leu a obra? Fique ligadinho.